Então, beleza. O ataque de pânico é o momento mais agudo, é um momento curto e intenso. Não é todo mundo que tem transtorno de ansiedade que chega a ter o ataque de pânico, mas quando a pessoa sofre dessa intensidade de sintoma, é uma das apresentações de ansiedade que mais causam sofrimento para as pessoas. E não é incomum a crise de ansiedade ou ataque de pânico ser a primeira vez que um paciente acaba por procurar um serviço de saúde achando que ele pode estar tendo algo grave no organismo dele, quando na verdade era um ataque de pânico. Eu já vivenciei em alguns atendimentos pessoas que chegavam sentindo o coração muito acelerado, dor de cabeça muito forte, tonteira, sensação de desmaio, sensação até de morte iminente, medo, desespero. Então, até chegar a desmaiar mesmo, de fato, pode fazer parte também de uma crise de ansiedade. Então, dentro disso, entende-se que saber como lidar da forma correta com crises de ansiedade e ataque de pânico é um tópico muito importante dentro do transtorno de ansiedade. Por isso que aqui hoje a gente vai ensinar para vocês a técnica que é ensinada no método Mudarte sobre como lidar com a crise de ansiedade. Essa técnica que nós desenvolvemos, que nós elaboramos e organizamos, foi inspirada e baseada em outras técnicas que já existem, em estudos que foram feitos, que encontraram estratégias e comportamentos que realmente eram eficazes para desfazer o mecanismo de uma crise de ansiedade ou de um ataque de pânico. O que é o mais comum, na verdade, das pessoas fazerem, na maior parte dos casos, quando procuram, às vezes, um atendimento médico, às vezes até um pronto atendimento? É recorrer a medicações. Que tipo de medicação? São medicações conhecidas como depressores do sistema nervoso central. Pode ser um clonazepam, um diazepam, um alprazolam. São medicações de uma classe de medicamentos capazes de desacelerar tanto o nosso cérebro que vai desligar a chavinha da crise de ansiedade. Que chavinha é essa? A chave que liga o motor assim na hora da crise é a do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, também conhecido como sistema de luta ou fuga, é aquele que a gente consegue ativar toda vez que está num momento de situação difícil de lidar, de um problema, por exemplo, um susto que você toma, uma pessoa que te aborda e tenta fazer alguma coisa de ruim com você, a luz que apaga do nada, várias situações que podem acontecer que nos assustam, deflagram esse mecanismo. A crise de ansiedade é quando, de repente, essa adrenalina que é liberada nesse momento de luta ou fuga, ela faz uma descarga, um pico do nada. E faz um pá, aí o coração acelera, a pupila dilata, o sangue concentra todo nos órgãos de correr e lutar, porque o corpo se prepara mesmo para uma ameaça. Então, dentro disso, como que a gente pode fazer para desligar a crise de ansiedade, o ataque de pânico, sem usar a medicação? Quais seriam as técnicas? A técnica que nós desenvolvemos aqui no método Mudarte é chamada técnica orar. Orar por quê? Eu vou pegar e vou fazer uma oração, ó Deus, por favor, me liberte deste sofrimento? Não, ainda que a oração possa ser um recurso sempre muito importante para quem tem espiritualidade, tem a sua fé, orar nada mais é do que um mnemônico que a gente criou, um anagrama, para poder lembrar os 3 pilares da técnica. Orar por quê? O de observar, R de respirar e A de ancorar. E como que vai funcionar isso? A primeira parte, muitas pessoas acham, assim, das que eu já conversei, que o mais importante é respirar. O problema é que a pessoa que sofre de ansiedade, que está numa crise, ela muitas vezes não vai saber respirar da forma correta. E o mais comum é ela respirar de uma forma curta, rápida, superficial e com o corpo curvado, assim. Isso é uma possibilidade. Aí às vezes alguém vai lá e fala com ela assim, não, você tem que respirar fundo. Aí ela vai lá e faz assim.
nenhuma dessas respirações é efetiva para a crise de ansiedade, elas podem piorar. Então, às vezes, começar respirando pode não ser o melhor, porque a pessoa já vai estar num estado de respirar de um jeito que não está ajudando ela. Então, o que ela pode fazer primeiro? Se ela está num processo de pensamento super acelerado, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Ai, minhas mãos estão formigando, meu peito está doendo, meu coração está acelerado. Ai, será que eu estou tendo um AVC, um ataque cardíaco? Ai, minha orelha está esquentando, tem alguma coisa acontecendo. E ela entra naquele desespero de achar que alguma coisa vai acontecer, ou num pico de ansiedade que pode ser desencadeado por um motivo, ou pode ter vindo do nada. Existem essas duas possibilidades. Então, observar, que é a primeira etapa, se dá da seguinte maneira, é algo bem simples. Você vai pegar o seu ambiente, vai usar o seu olhar e vai observar a esquerda, a direita, vai olhar, fazer um screening, uma olhada assim, ampla no ambiente e não apenas olhar. Eu vou olhar e vou dar nome para as coisas que eu estou vendo. O nome simples do objeto. Eu vou, por exemplo, agora, eu estou olhando aqui ao meu redor. Computador, vaso de planta, mesa, garrafa de café, quadro. E a pessoa vai indo, ela pode falar, se ela quiser, se ela se sentir melhor, ou ela pode simplesmente pensar no nome daqueles objetos. E o simples ato de observar e nomear, que é a primeira parte da técnica orar, já vai, pelo menos, interromper o fluxo acelerado de pensamento que ela estava. Primeiramente, você vai liberar o ar dos seus pulmões. Porque muitas vezes, quando a gente começa a primeira respiração da ansiedade, inconscientemente, você retém muito ar. Então, aquele ar que você reteve no início da crise, você vai soltar. E tenta soltar pela boca fazendo som. Só de fazer isso, você já vai liberar uma certa quantidade de tensão. A segunda parte é você fazer a respiração 4-2-4, que também é uma respiração validada, né, por estudos, que é capaz de desfazer esses mecanismos da descarga de adrenalina que você vai estar durante essa crise. Como que funciona? Você inspira em 4 segundos, segura 2, solta 4. E repete quantas vezes forem necessárias. Na medida que você for fazendo essa respiração, você já vai estar com a mente mais calma. Então, a partir disso, você vai ir para a terceira parte, que é o ancorar. Como que você vai ancorar? Você vai conseguir frases, mantras de coragem e aceitação. Você não necessariamente, não é inclusive indicado, escolher esses mantras no momento da crise. O indicado é escolher mantras antes. Um dos mantras muito usados aqui por nós na Mudarte é: eu estou em crise, mas eu não sou a ansiedade. Esse é um possível mantra. O segundo, você está sentindo aquele monte de coisa, mas o seu corpo físico, na verdade, está bem. É só a sensação que te faz achar que está tudo errado. Então, você pode tentar se dizer: o sintoma é inofensivo. O sintoma não de fato está me causando uma doença. Você pode também tentar se trazer coragem. Eu sou capaz de sair dessa crise. Eu sou capaz de controlar os meus sintomas ansiosos. E aí você vai observando o ambiente, vai tentando se trazer força por meio desses mantras de coragem e aceitação, que é por onde você vai ancorar. Se tiver uma frase que você descobrir que te traz muita proteção, fica com ela, deixa no bloco de notas e vai tentando repetir essa frase. Por exemplo, estou em crise, mas eu não sou ansiedade. Eu sou capaz de me acalmar, eu sou capaz de controlar a minha respiração, e vai se dando força através desses mantras. E aí a gente faz a técnica orar. É um grupo que a gente consegue estar mais próximo hoje, consegue conversar, consegue ter trocas. Então a gente quer se colocar aberta mesmo para ajudar vocês, colocarem o plano em ação, colocarem
o método em ação, lembrar que é um processo, que é um pouco todos os dias, e como o sol nasce todos os dias de manhã, é uma oportunidade da gente recomeçar as nossas escolhas. Então tem dia que não vai dar, tem dia que vai dar, e é assim mesmo. Dentro do processo, a gente iniciou a prática da escrita terapêutica. Então foi assim, um pouquinho do que é a escrita, e isso vai se aprofundar ao longo do tempo, né? Então a gente vai trazer como arte terapia, como a escrita terapêutica e outros processos, a gente vai trazer a capacidade da gente se expressar. Então a gente vai reprogramar o nosso cérebro através de atividades que a gente vai fazer dentro de uma nova perspectiva. Fazer uma fotografia para me comunicar, para inclusive poder ter uma comunicação direta comigo mesmo, conseguir me traduzir. Quando eu uso as outras ferramentas, quando eu uso a capacidade de todas as ferramentas de expressões para me expressar, eu percebo que eu não preciso simplesmente falar para me expressar. E a expressão, a necessidade da expressão, é uma necessidade de alma, né, humana. Então, a gente acredita na capacidade que a comunicação consigo mesmo e esse processo de poder expressar seus sentimentos, nomear seus sentimentos, trabalhar esses sentimentos, te dá um poder sobre esses sentimentos, sobre as suas vivências. Por quê? Porque se eu comando a minha ansiedade, se eu comando o meu mental, eu sou o piloto, né? A ansiedade não me dirige, eu consigo me dirigir. Então, a intenção da arte terapia, ela vem dentro desse processo. Aprender a se expressar, mais do que aprender, descobrir que você sabe se expressar. Descobrir que você sabe se expressar de diversas formas. E falar é só uma delas. E a gente vai aprender a colocar todas as outras em prática. Vai ativar, sempre com a ideia de que o fazer as atividades que a gente vai propor, fazer os processos criativos que a gente vai propor, tem um objetivo maior, energético e neural. E a primeira atividade, ela vem para nos ajudar ao primeiro processo do orar, que é o observação. Então, a atividade da observação é uma atividade que ela pode ser treinada pela gente, e quanto mais a gente é capaz de observar, mais a gente é capaz de estar no presente, de poder se colocar no presente. E esse lugar do presente, muitas vezes, resolve já 50% dos problemas que está dentro da minha mente, me consumindo através da ansiedade. Porque são todas as coisas que eu estou imaginando do futuro. Então eu volto e me coloco aqui. E uma prática que faz a gente estar no presente, ela é uma prática meditativa praticamente, que é a fotografia. É a oportunidade de você estar ali e de você olhar para o que você vai fotografar. Você olha para uma cena em específico. Então não tem como você fotografar sem observar, sem você estar no lugar de observação. Então você pode, e todo mundo tem aí os seus celulares, pode usar o que você tiver, o que você quiser, e fazer essa atividade, do qual vai te treinar para observação. Vai te treinar para observação simples, despretensiosa. Vai te colocar num lugar onde você pode estar ali e é intencional estar presente naquele momento. Então isso traz uma liberdade do estar ali naquele presente. A atividade é fazer uma fotografia. Sabe quando a gente é criança e a gente deita no chão e a gente imagina as coisas nas nuvens? Então a gente olha para as nuvens, a gente vê um coelho, a gente vê uma árvore, a gente vê várias coisas. Por que a criança tem essa capacidade criativa, né? Ela está vivendo o presente o tempo todo. E a nossa mente humana, ela é naturalmente criativa,
Então, ela sempre vai estar buscando esse processo de criação em tudo que ela vê. Que você pode tirar um momento para ir no parque, um momento para olhar pela sua janela. O momento que você vai pegar sol é um bom momento para isso. Vai com o celularzinho, vai pegar seu sol e aí observa para a nuvem. Quando você vê algo nessa nuvem, um objeto, qualquer coisa, aí você vai fotografar essa nuvem. Você fotografa essa nuvem que é esse objeto. Aí você fotografa, manda pra gente e fala o que você viu na nuvem. Apenas isso, apenas isso. Eu também vou fazer, vai ser uma troca despretensiosa sobre o ato de observar, sem a gente precisar se colocar de castigo, sentado e falando, vai, observa. Então a gente vai fazer de uma forma prazerosa, de uma forma que nos conecte com a gente, nos conecte com o ambiente, com a natureza, olhando para o céu, com essa perspectiva de infinito que ele dá para a gente, tomando um solzinho, ativando o nosso corpo, a nossa presença, e a gente vai fazer essa observação em algum momento e tirar essa foto. Tira essa foto, manda pra gente, e aí a gente vai conversar como que foi esse momento pequeno, minúsculo e de total presença. E aí a gente quer saber como que foi e a gente vai ter essa troca. Essa é a primeira pequena atividade. Então vocês vão poder sair hoje com técnicas que foram passadas, técnicas importantes, porque a gente sabe que a ansiedade não é só... Quando a gente fala de coisas simples, fica aquela coisa de... Não é tão simples assim, a gente sabe disso, né? Então, tem os momentos mais difíceis, tem os momentos que são mais complicados, tem os sintomas que são mais doloridos, mas a gente acredita que, aos poucos, indo construindo essa base forte que você pode construir dentro de você, você pode viver uma tranquilidade a longo prazo. Poder viver menos crise, né? A oportunidade assim de poder viver melhor, de poder viver mais tempo dentro do bem-estar, né? Então, é esse o nosso objetivo.